Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Sou o professor Marcelo Vargas. Estamos começando mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Para hoje falarmos de uma uva simplesmente espetacular. Ela tá um pouco, eu vou falar assim para vocês, ela tá um pouquinho meio, digamos, deixadinha de lado, porque outras uvas estão ganhando mais espaço que ela, mas olha, quando o produtor acerta a mão nessa uva, meu amigo, o vinho sai simplesmente espetacular. Mas eu vou contar por que essa mudança também está acontecendo, vou passar um pouco do cenário, o que está acontecendo, e vou degustar com vocês. E eu tô falando com a uva Garnacha, nossa queridíssima Garnacha. Que ela tem alguns nomes, alguns sinônimos, né, como a própria Grenache, como ela é conhecida, e a grafia pode aparecer dessas duas formas, tá? Pode aparecer como Garnacha ou como Grenache, que é a mesma uva. Mas vou estar degustando com vocês, e esse é um ponto, um diferencial dessa uva, que existem algumas vinhas velhas. Eu não vou dizer muitas, mas existem. Se a gente comparar em relação a outras videiras, a Garnacha tende, a outras variedades, a Garnacha tende a ter um pouco mais de vinhas velhas. Eu vou explicar por quê também. E aqui, o vinho que eu vou provar hoje com vocês é um vinho da Espanha, que é o principal país dessa uva, apesar da França ter um volume um pouco maior, mas os vinhos mais valorizados com essa uva vêm da Espanha. Vou mostrar para vocês também as regiões, né? E essa, eu até servi aqui do lado, a gente já vai degustar, servi uma dosezinha aqui, né? E esse produtor é um produtor pequeno, é um Master of Wine, chamado Nohel, porque na verdade ele tem descendência escocesa e é muito legal, se chama Nohel Robertson, e ele é, a vinícola dele é conhecida como o escocês voador, o escocês volante. Que é o cara que rodou o mundo aí, estudando pro Master of Wine e tudo mais. E aí resolveu parar na Espanha, se apaixonou, comprou terra lá. Então eu vou provar esse vinho, mas é um vinho bem diferente, tá? É um vinho que... Ele se chama, o nome dele é esse, Esloqueai, porque é um vinho que é feito de forma bem natural, né? Bem com pouca intervenção, em tanque de cimento, fermentação espontânea, fica 18 meses ali, os tanques são abertos de fermentação, de Garnacha de Vinhas Velhas. Dessa região ali do nordeste da Espanha, que é a área principal para Garnacha na Espanha. Vou mostrar para vocês também daqui a pouco. Então eu acho muito legal poder provar também pequenos produtores. E esses pequenos produtores, muitos deles dão uma atenção um pouco maior, né? Aquele cuidado um pouco maior, porque é pequeno, o volume é menor. E esse é um exemplo. Garnacha Vinhas Velhas de altitude. Atenção para as garnachas de altitude também, né? Então, Vinhas Velhas e altitude tem se dado muito bem a uva com essas influências de terroir, certo? Então, duas atenções. O Chile está fazendo bem, a Espanha está fazendo bem, mas vamos entender um pouquinho do contexto como um todo, tá? Vocês podem trazer... Eu tô aqui acompanhando vocês, então já algumas perguntas e alguns vinhos que vocês vão estar degustando. Eu vi que estão já provando alguns vinhos de Garnacha da Espanha, né? Já vi que vocês estão falando, bom, vários lugares aqui do Brasil. Vi que vocês estão referenciando a dificuldade, alguns falando aqui sobre dificuldade de encontrar vinhos de Garnacha, principalmente varietal. E esse é um ponto relevante, ela é uma uva que aparece mais em corte do que em varietal, mais em blend do que em varietal. E a gente vai entender isso também porque, não só pelo volume dela, pela dificuldade de amadurecimento que ela tem, mas também porque é mais fácil fazer vinho de corte, entre aspas, do que vinho varietal, para ter um vinho mais equilibrado, tá? Não é sinônimo de qualidade, né? Ah,
vinho varietal vai ter mais qualidade, vinho de corte vai ter mais variedade? Não, vai ter mais qualidade? Não, mas para equilibrar o vinho, fazendo blend é mais fácil. E essa é uma uva que, se não for muito bem cuidada, muito bem tratada, ela faz um vinho não tão interessante, tá? Até por isso ela também tá perdendo espaço aí no mundo, tá bom? Tá, mas vamos lá, vamos para nossa aula e vamos começar para nossa parte teórica, tá? Vocês podem trazendo as perguntas aqui, eu vou respondendo para vocês. Então vamos falar dessa uva. Até um ponto aqui, vamos voltar, e até aqui a gente já começa com essa questão, peraí, deixa eu voltar aqui. Garnacha e Grenache, esse é o ponto mais importante, talvez, da aula, tá? Porque gera muita dúvida nos alunos. É a mesma uva, só sinônimos diferentes, tá? Grafias diferentes para a mesma uva. Claro que ela é uma uva que ela expressa muito bem o local da onde ela vem. Então, de acordo da aonde ela é plantada, ela vai fazer um perfil de vinho diferente. Claro, isso é óbvio, mas ela expressa muito o terroir. Então, por exemplo, Garnacha tende a fazer vinhos mais frutados, com caráter de fruta vermelha, com um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo, mas sem muita cor, sem muito tanino. Mas, por exemplo, quando ela vem do Priorat, lá no nordeste da Espanha, ela faz vinhos muito tânicos, vinhos com muita cor. Lá é um solo, né, com uma mistura ali de ardose, famoso um solo com alguns minerais, chamado famoso solo de licorella, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E faz com que a Garnacha lá faça um vinho extremamente concentrado, intenso, potente, que é até difícil tomar quando novo. E realmente é muito potente. A origem principal, a principal que eu digo a origem, a principal teoria da origem da Garnacha, e eu tô chamando ela de Garnacha porque ela provavelmente nasceu na Espanha. A origem dela é a Espanha. Apesar de ter algumas teorias, inclusive uma teoria que ela teria nascido na Itália. Vou contar para vocês também. Mas eu vou chamar de Garnacha porque é a teoria mais aceita hoje. Ela ainda não está 100% comprovada, tá? Provavelmente nasceu na Espanha, provavelmente no nordeste da Espanha. Tem uma teoria que ela pode ter surgido na Itália, principalmente na Sardenha. E ela é uma uva super importante. Aliás, ela é a principal uva da Sardenha, da ilha italiana. Porque a Sardenha, ela foi durante muito tempo território, domínio espanhol. Então existe uma teoria que a uva poderia ter vindo da Sardenha e ter ido para a Espanha, tá? Mas as primeiras menções oficiais que tem de relato de o que provavelmente é a uva que a gente conhece hoje é de 1513. Não significa que ela seja dessa época. Vamos pensar que os relatos históricos, eles vão acontecer de forma, entre aspas, mais recentes. Ok? Mas, certo, vamos seguir essa linha. Que ela pode ser mais antiga. E ainda não está comprovado realmente quais foram os cruzamentos que deram origem a ela. Tá? Bom, a referência Garnacha vem, e o nome vem, tá? Porque, e aí vamos pegar a referência espanhola, que depois a França vai ter essa uva e vai chamar de Grenache. Mas a referência vem a uma vestimenta que remete aí o século XVII, século XVIII, de alguns nobres e alguns juízes que tinham uma bata vermelha. Que é um vermelho mais, um vermelho rubi, um vermelho mais, essa cor desse vermelho mais vivo. E eles usavam essa vestimenta chamado Garnacha. E essa vestimenta começou a dar referência a essa uva, principalmente a esse vinho, que era um vinho mais avermelhado. Isso estão falando século XVII, século XVIII na Espanha. E aí dá esse nome, dá essa referência para essa uva. Então mesmo os relatos mais antigos citavam uvas com essas características. Mas vai ser aí a partir do século XVII, século XVIII, que ela ganha esse nome de Garnacha. E ela tem alguns sinônimos famosos pelo mundo, que são a Grenache, como os franceses chamam, e é comum, tá, encontrar referência no rótulo a essa uva com essas duas grafias, tanto Garnacha quanto Grenache, mesma uva. Claro que na França chamam de Grenache, na Espanha chamam de Garnacha, e o mundo, quem produz, vai escolher como é que vai chamar essa uva. Tá? E um outro sinônimo bastante importante é canonal,
Porque Canonal é o nome dessa uva na Sardenha. Então, 3 locais, 3 países importantes para a produção de Garnacha no mundo, que são os 3 países mais importantes: Espanha, França e Itália. Então, esses 3 países são os mais importantes. A gente vai ver que tem outros, vamos pegar essas referências, mas esses são os mais importantes. Tanto que a maior produção na Sardenha, além dela ser a uva mais importante, a maior produção é de Canonal, que é a Garnacha. Ok? Bom, a teoria desse nome, Garnacha, tem nessa teoria que ela poderia ter surgido lá na Itália por causa da referência à Vernaccia. Inclusive, tem alguns locais que chamam ela na Itália de Vernaccia Nera. Okay? Que seria, na verdade, Vernaccia, uma uva branca, que fica ali na região central da Itália, principalmente ali da Toscana. E que poderia ser, então, a referência do nome Garnacha vindo de Vernaccia, do italiano. Mas isso ainda não está... A teoria mais aceita, inclusive, que a Jancis Robson remete no livro dela, né, no Wine Grapes, é que é realmente a teoria dela ter surgido na Espanha. Mas esperamos em breve aí ter uma comprovação científica disso, através de exames de DNA e tudo mais, ok? E na Itália também, principalmente na região lá do nordeste da Itália, lá perto do Vêneto, né, o Trivêneto ali que eles chamam, né, a Trevenésia, tem uma referência para ela a como Tokai Rosso, ok? Tá perdendo um pouco dessa referência, mas aparece. E há outro nome como o próprio Garnacha com X e tudo mais. Lembrando que ela vem ali, né? Ela é muito famosa no nordeste da Espanha também. Que a gente tem ali o País Basco, que a gente tem a Catalunha, que são regiões autônomas espanholas e que tem, né, um idioma próprio. Então essas grafias podem aparecer de forma diferente. Alguém está perguntando aqui, tá, mas aragonês e vinhos portugueses ainda da mesma uva? Não. Essa referência antiga dela a aragonês foi como ela foi citada em 1513. Aragonês hoje, principalmente aqui em Portugal, a gente está falando de outra uva. Então aragonês, gente, hoje não é mais a referência para a Garnacha. Aragonês, isso foi lá em 1513. Aragonês hoje é, na verdade, a uva Tempranillo, como alguns portugueses chamam. Em algumas partes de Portugal chamam a Tempranillo de aragonês. Então, essa referência não é mais utilizada hoje para Garnacha, ok? Tempranillo normalmente é como ela é chamada, Tempranillo, a uva Tempranillo como é chamada na Espanha, e em algumas partes de Portugal chama ela de aragonês, tá? Principalmente ali no Alentejo e arredores. Então, a referência aragonês não é mais usada para Garnacha, tá? Boa pergunta, tá? Gostei da pergunta que vocês trouxeram. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar hoje da Garnacha tinta. Por mais que, assim, a gente usa a referência Garnacha, ficou uma referência para ela, para a Garnacha tinta. Mas é importante que vocês saibam que existe a Garnacha Blanca e existe a Garnacha Roja. O que é essa Garnacha Roja? É uma Garnacha que tem um pouco menos de pigmento. É o que os franceses chamam de gris. É como a Pinot, né? A Pinot também. A Pinot tem variedades diferentes com cores diferentes. Tem a Pinot Gris, que é essa Pinot cinza, mas tem a Pinot Noir, que é a Pinot tinta, e tem a Pinot Blanc. A Garnacha também tem essas variedades. E essas Garnacha, essas variedades gris, cinzas, é uma casca mais rosada. Nós vamos falar hoje da Garnacha tinta, que é a mais conhecida, tá? Que é a mais importante, ok? Que é como o mundo, quando a gente fala, né? O mundo de modo geral, produtores de modo geral, quando fala Garnacha, tá falando da Garnacha tinta, ok? Deixa eu tapar meu vinho aqui, né? Para ele não perder aromas, que a gente já vai degustar ele daqui a pouquinho. O que a Garnacha produz, tá? A predisposição, a tendência da Garnacha, e essa flexibilidade dela mostra um pouco isso, flexibilidade de produção, de estilos, tá? É produzir vinhos rosé, bastante vinhos rosé são produzidos, principalmente na Espanha, na França alguma coisa também. Tintos leves, mas ela tende a ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, um pouco menos de tanino e acidez. Tintos de médio corpo e tintos encorpados.
Mas, lembrando, a gente tá falando da Garnacha tinta, tá? Ela também produz alguns vinhos doces famosos. E é mais comum a Garnacha aparecer em corte. E aí, corte para rosé, corte para vinho tinto leve, até para vinhos tinto de médio corpo, até para vinhos tintos encorpados. E também alguns cortes para vinhos tintos doces. Que não vai ser muito o foco da nossa aula de hoje. Nós vamos ficar mais nos vinhos secos, tá? Mas para vocês saberem, na França, os famosos vins du naturel, muitos deles, tipo Maury, Banius, usam muito a Grenache, que é o nome francês, para a produção desses vinhos. São vinhos doces, com processo oxidativo. Isso é tema para outra aula, tá? Mas é bom vocês saberem que ela é utilizada para isso também. Mas o maior destaque para ela, com certeza, são os vinhos secos. E aí, gente, esses vinhos secos vão em estilos bem variados e também níveis de qualidade bem variados. Vai desde nível de qualidade baixo, né? Como ela é um pouco mais difícil, a tendência dela é entrar em cortes alguns vinhos um pouquinho melhores, mas isso não é absoluto, então faz desde vinhos com uma qualidade não tão interessante, até grandes vinhos. E aí a gente está falando, por exemplo, os vinhos do Priorat, lá no Nordeste da Espanha, são vinhos com valor muito alto, são vinhos caros, E quando jovens, muito difíceis de serem tomados, duros, tânicos, muita cor, né? Não desenvolveu bem ainda a parte aromática, precisa de tempo, então são vinhos com potencial de guarda. Então olha como ela tem uma variedade, uma diversidade grande aí. Mas o volume dela está diminuindo no mundo de modo geral. Por mais que referenciem a Garnacha como uma uva que tende a fazer vinhos aí menos encorpados, isso aqui a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Mas com certeza ela a tendência a fazer vinhos com um pouco menos de cor. E alguns lugares, né, que vão ter um fator, um conjunto de terroir que favorece que ela vai concentrar um pouco mais, vai ficar um pouco mais intensa, vai ficar um pouco mais concentrada. Mas a tendência dela é fazer essa linha de vinhos com um pouco menos de cor, um pouco menos de intensidade como um todo, principalmente de tanino. Um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais... E aí corpo a gente tem que também chamar atenção para um ponto, tá? Porque corpo é uma soma de estruturas nos vinhos. Então, o que dá corpo para vinho? Álcool, tanino, residual de açúcar, extrato seco, extração. Isso tudo vai deixando o vinho mais viscoso, mais pesado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a Garnacha tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool. E esse álcool dá um volume maior de boca. Mas a gente tem que cuidar, que a gente até pode chamar de encorpado. Mas a gente tem que cuidar, quando a gente fala essa referência, do que é essa estrutura, né? Porque não tende a fazer vinhos tão tânicos, não tende a fazer vinhos com tanta extração, né? Com tanta cor, apesar que alguns lugares conseguem fazer como Priorat. Mas é um ponto interessante a gente pensar, todo Garnacha, a Garnacha então é um vinho ralinho, enfim, depende, tá? E por que ela é uma uva difícil? Primeiro que ela é uma uva que tem um bom vigor, ela tende a fazer uma boa produção, então tem que ter muito cuidado na videira. Tem que ter manutenção da parte de folhagem, tem que ter uma boa poda na própria quantidade de cachos, porque senão vai perder muita qualidade, vai ter muito volume e perde qualidade. E mais do que isso, percebam aqui, esse é um gráfico bem bacana, que ele mostra dos locais de influência de climas mais frescos, temperados, climas aquecidos e climas quentes. E esse é um gráfico bem bacana, que é um estudo lá da Universidade de Adelaide, de um pesquisador chamado Kim Anderson, que ele publica a cada 10 anos, mais ou menos, um estudo sobre as uvas no mundo, o quanto elas estão sendo produzidas e tudo mais. E aqui a faixa onde melhor as uvas produzem. Faixa de temperatura. E olha aqui a Garnacha, olha aqui, ela se adapta a climas temperados, mas ela precisa e se dá melhor a climas aquecidos e climas quentes. Ou seja, a Garnacha precisa de locais um pouco mais quentes para ela amadurecer. E isso é legal da gente pensar. Se comparar com o Pinot Noir, que tende a fazer vinhos também com um pouco menos de cor, um pouco menos de tanino,
Pinot Noir não se adapta a climas quentes. Aliás, vamos olhar aqui a Pinot, ó. A Pinot precisa de climas frescos até climas temperados. E essa dificuldade de locais mais adequados, e mais do que isso, a Garnacha ela precisa de uma maturação maior. Ela precisa de mais tempo no vinhedo para ser colhida, para ela conseguir desenvolver bem. Primeiro, desenvolver a parte aromática, perder a parte de aromas verdes, não tão adequados, desenvolver a parte aromática adequada e desenvolver o seu perfil, principalmente concentração de açúcar adequado, e a maturação da uva adequada. Então ela precisa ficar mais tempo. E vamos pensar, toda uva que precisa ficar mais tempo no vinhedo, ela é mais difícil. Por quê? Porque ela corre mais risco. Porque quanto mais tempo a uva fica no vinhedo, principalmente depois que ela está madura, ou que ela já chegou num processo de maturação, que já poderia ser colhida, o risco é maior. Então quanto mais tempo a uva está no vinhedo, o risco é maior. De doença, de ataque de insetos. Ou seja, quanto mais tempo que ficar a uva no vinhedo, o risco é maior. Chuva, pode chover e a uva pode inchar. Então tem vários problemas aí que podem acontecer. Então quanto mais cedo tu colhe para o produtor, melhor. Então uvas mais tardias, maior o desafio, maior dificuldade. E olha aqui, gente, se a gente comparar com outras uvas, que tem até normalmente um pouco mais de cor, um pouco mais de intensidade. Olha aqui, vamos comparar com a Malbec. Malbec precisa de climas um pouco menos quentes para conseguir amadurecer bem do que a própria Garnacha. Então essa é uma dificuldade para essa uva. Por isso também ela vem diminuindo muito o seu volume no mundo. Outras uvas estão ganhando espaço dela. E aqui são as principais uvas viníferas hoje no mundo. E a Garnacha ainda é uma uva que aparece bem, mas diminuindo, perdendo espaço para outras uvas como a Syrah, a própria Tempranillo, a própria Cabernet e a Merlot. Então essas uvas vêm ganhando espaço, enquanto a Garnacha vem perdendo espaço. Uma coisa que a gente precisa pensar de Garnacha é que hoje, como a gente encontra ela no mundo, como os produtores têm feito, ela é uva principalmente para corte. Tem varietal? Tem, mas ela é uva principalmente para corte. Então, vocês estão perguntando várias questões importantes sobre o Priorat, a questão do Priorat, a produção, dificuldade de produzir no Priorat, também é quente, também é seco. Vou mostrar tudo para vocês daqui a pouco, tá? Eles perguntando para pedir para falar sobre Châteauneuf-du-Pape. Vou falar para você sobre Châteauneuf-du-Pape. Vou mostrar as regiões, a gente já vai entrar nas regiões agora. E Châteauneuf-du-Pape é uma das principais regiões para essa uva, que fica lá na França. E também faz vinhos um pouco mais intensos, um pouco mais concentrados. Bom, vamos ver aqui um gráfico e mostra exatamente isso. Essa pesquisa mostrando consolidado, né, no ano 2000 e no ano 2016, comparando. E olha aqui o gráfico azul mostrando a Garnacha em 2000 e no ano 2000, o volume dela, versus 2016, que é o gráficozinho vermelho. Ou seja, ela perde espaço. E olha o que eu falei para vocês. Olha a Merlot, olha aqui a Merlot, a Tempranillo, a Syrah ganhando espaço. E a Syrah, gente, é uma uva que ganhou muito espaço e que é utilizada para corte com a Grenache ou com a Garnacha, tá? Sinônimos. Então, Syrah e Garnacha se dão muito bem. Elas se complementam muito bem. E não é à toa que elas são plantadas em áreas parecidas. A Syrah também precisa de um local um pouco mais quente, né? Ela também precisa amadurecer um pouco mais, apesar que tem que tomar cuidado. Locais muito quentes, a Syrah tem um pouco também de dificuldade, ela perde acidez muito rápido, fica ela sobrematura muito rápido. Mas elas se dão muito bem. Então a Syrah crescendo, ganhando volume, também ocupou um pouco mais de espaço da Garnacha. O que isso faz? Que a gente tenha mais dificuldade de encontrar essa uva no mercado. Que a gente tenha mais dificuldade de encontrar essa uva principalmente em varietal. Mas vamos entender um pouquinho do perfil dos vinhos, tá? Qual é a tendência, gente? Tendência... E aqui olha como ela é bonita, né? Os cachos delas não... O cacho da Garnacha não é um cacho tão grande. Ele é um cacho que tem uma certa compactação. Não tem tanto pigmento, né? Na casca. Então, o que isso faz? Qual é a tendência dos vinhos? Tende a fazer vinhos com pouca acidez, até acidez média, já com muito mais corpo e muito mais álcool. Esses álcools normalmente de médio para muito. Por quê?
tem que amadurecer mais, tende a reter mais açúcar, tende a desenvolver mais essa parte, essa doçura na uva. E essa doçura vai virar álcool depois, que também vai trazer um pouco mais de corpo. Mas atenção porque eu falei para vocês, esse corpo tende a ser um corpo mais por causa do álcool. Dá um preenchimento maior de boca, menos tanino e normalmente um pouco menos extrato. Principais países hoje, com certeza, França e Espanha, não tem como escapar daqui. E a gente já falou de duas regiões super importantes, vou mostrar as regiões daqui a pouco para vocês. Châteauneuf-du-Pape é uma grande referência, o Rhône Sul como todo, tá? E na Espanha, com certeza, Priorat, a região Nordeste toda, mas o Priorat com maior destaque. Na Itália, a Canonal, principalmente na Sardenha. Vai aparecer bem na Austrália, principalmente em cortes com a Syrah. E aí vocês já podem começar a se habituar com um corte muito clássico da Garnacha, que é o chamado corte GSM. Que corte é esse? Garnacha, Syrah e Mourvèdre. Esse é um corte muito clássico, sendo principais a Garnacha e a Syrah, e a Mourvèdre entrando como uma uva complementar. E esse corte GSM, ele é um corte clássico do sul do Rhône, né, na região de Châteauneuf-du-Pape e arredores, mas também é um corte que acontece em outros lugares do mundo, como a Austrália. A Austrália faz bem esse corte também. E o perfil de aromas e sabores. Então ela tende a fazer um caráter de um vinho mais frutado para frutas vermelhas, apesar de não ter uma intensidade tão grande. Tende a fazer essa nota especiada aparecendo mais, principalmente uma nota de cravo, uma nota de pimenta, às vezes uma nota de pimenta rosa, às vezes uma nota de pimenta branca, tem um toquezinho fenólico. Às vezes essas notas mais de pimentas gostosas, até uma nota de pimenta verde às vezes aparece. Pode desenvolver algumas notas evolutivas, e essas notas evolutivas a desenvolver, passar do tempo vai desenvolver essas notas terciárias, mas às vezes relativamente rápido começam a aparecer algumas dessas notas que vai trazendo um pouco mais de complexidade para esse vinho. Essas notas que remetem a alguma coisa de uma erva seca, às vezes uma nota floral seca, que são notas evolutivas, vão trazendo um pouco mais de complexidade. E essas notas de chá verde, chá preto, principalmente em alguns vinhos que têm maior altitude e que também vão ter um pouco mais essa estrutura tânica um pouco mais presente. Legal, né? Bacana. Ou seja, pode fazer vinhos, a gente falou, né? Apesar dessa variação grande, pode fazer alguns vinhos com um potencial de guarda grande. Bom, aqui já falei para vocês, né? Um pouco desse perfil dela no vinhedo, que vai fazer algumas tomadas de decisão. Primeiro, e aqui tem um ponto importante, olha que legal. Eu vou chamar a atenção para vocês. Já falei um pouco que ela tende a ser um pouco mais vigorosa. A maturação dela é tardia, tem que ficar mais tempo no vinhedo. A casca dela não é muito grossa, então normalmente não tem muito tanino, não tem muita cor. Ela é suscetível a muitas pragas, a muitos fungos. Mas o tronco dela, a parte lenhosa, é bem resistente a doenças. E isso provavelmente é o que torna essa variedade uma variedade que consiga resistir mais ao tempo. Por isso a gente encontra vinhos de vinhas velhas com uma maior quantidade para Garnacha do que para outras videiras. Porque isso provavelmente, tá? Essa é uma teoria que é muito bem aceita, ela não tá 100% comprovada. Que essa resistência da parte lenhosa dá para ela um tempo maior de vida. E aí vão ter vinhas velhas. E vinhas velhas, gente, tendência a produzir menos volume, uma menor quantidade, porque a videira ela é mais cansada, de certa forma, né? Mais antiga. E estamos falando aqui de videiras centenárias. Na Espanha tem videiras centenárias. Inclusive o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco. Vem de vinhas muito antigas. E isso faz com que a videira não tenha aquele vigor todo quando ela é nova. Então o que tem que fazer com vinhas velhas? Tu diminui muito a quantidade dos cachos, mas a qualidade aumenta muito. E essa é uma vantagem das vinhas velhas. E outra vantagem dessa variedade da Garnacha é que ela é resistente à seca. Então locais que são muito quentes e muito secos, e a Espanha tem muitas dessas áreas, é uma variedade que se adapta bem. Mas não é uma variedade fácil. E toda vez que a gente fala que é uma variedade que precisa de manutenção no vinhedo,
Quanto mais manutenção, mais difícil para o produtor é. Se tem que cuidar mais no vinhedo, mais difícil. Entre aspas, né? O produtor muitas vezes prefere fazer vinhos, produzir uvas que sejam mais fáceis ou menos difíceis de se lidar. A Garnacha não é uma uva fácil. E aqui o perfil médio. Como que a gente mais ou menos encontra, ou como a gente encontra mais? Essa tendência de uma cor de média intensidade subindo um pouco, vai depender do local. Uma intensidade média de aromas e sabores tendendo aí para essas notas mais de frutas vermelhas. Tanino normalmente entre médio e pouco subindo um pouquinho, mas tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool, e esse álcool trazendo um pouco mais de corpo. Então essa observação é importante, né? São poucos os vinhos de Garnacha que tem esse tanino mais marcado. Aí vai depender de alguns locais, alguns fatores. E um cuidado que ela tem, por isso também ela é tão utilizada em corte, por isso que se traz outras uvas para cá, para o corte com a Garnacha, é porque ela tende a fazer uma acidez entre média e pouco, até chegando a média. Então esse é um ponto importante. Se precisa amadurecer mais, a tendência, né, do amadurecimento, o ciclo de amadurecimento da uva é ela ir ganhando açúcar e ela ir perdendo acidez. A Garnacha tem que ficar mais tempo no vinhedo, ou seja, ela vai perdendo ainda mais acidez. Então esse é um ponto importante. Tá, deixa eu responder algumas perguntas aqui para vocês que vocês estão trazendo antes da gente avançar para as regiões, ok? Sim, vou responder. Antes de eu responder as perguntas, deixa eu só mostrar aqui por que ela é tão plantada com a Syrah. Porque a Syrah tende a fazer vinhos com primeiro, um caráter de fruta preta, mais cor e mais tanino. E isso tende a complementar esse caráter de fruta preta, esse tanino mais presente, tende a complementar o corte da Garnacha, com a Garnacha. Então Syrah e Garnacha é um clássico. Normalmente os produtores, o que eles fazem, tá? Eles têm menos vinhedos de Garnacha, tem mais vinhedos de Syrah e outras uvas. E aí o que eles fazem? Fazem às vezes um rótulo varietal da Garnacha, usa a Garnacha para corte, esse rótulo varietal quando amadurece bem, quando tem um bom ano, mas com volume menor. Então é normal que esses vinhos varietais de Garnacha de alta qualidade, principalmente os varietais, onde não vão ter outras uvas no corte, que é bem difícil, porque normalmente um percentual vai entrar, o volume é pequeno. O volume é pequeno porque é uma uva que é produzida em menor quantidade. Então esse vinho que eu vou provar com vocês, a produção é 3, 4 mil garrafas. Mas isso é comum, inclusive vou mostrar outros produtores para vocês que o volume é pequeno, porque não é uma uva fácil, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho e aí vamos entrar Garnacha no mundo. Mas antes eu quero trazer algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui. Vocês estão perguntando, a Garnacha na Espanha, sim, é o local principal para ela, tá? A gente já vai entrar agora nas regiões. Vamos falar de alguns países e das principais regiões e o estilo que produz, né? Porque se a gente tá falando que tem essa diversidade, vamos entender um pouquinho, né? Quais são esses estilos, essa diversidade. Por que não usar no Vale de São Francisco, que já é utilizado por empresas do Rio Grande do Sul para plantar a Garnacha? Por que não é usado no Vale de São Francisco? É uma uva de se testar. Não vamos esquecer que o Vale de São Francisco, o ciclo da videira é completamente diferente. Mas só testando para a gente saber. Pode dar certo, tá? Mas tem que cuidar, né? Porque o Vale de São Francisco não o ciclo da videira é completamente diferente. Lembrando que lá não tem inverno. Ah, mas se tem inverno, faz um friozinho. Mas a videira não chega a descansar. Eles têm que trabalhar isso com irrigação, né? Para a videira descansar e tal. Então é uma observação interessante aí, mas, né, vai ter que se testar. Priorar é desafiador para produzir vinhos devido a sua inclinação, devido a isso a Cláudia falando, não só devido à inclinação, tá? Priorar é um desafio também por causa do solo, porque é um solo de pedra, é um solo muito difícil de se lidar, tem muita inclinação, vou mostrar o Priorar daqui a pouco para vocês, mas é um dos lugares, na Espanha, é o local aonde melhor produz a Garnacha, e um dos melhores lugares do mundo. Contraponto desses os dois melhores lugares do mundo para Garnacha, com certeza é o Priorar, na Espanha, e Châteauneuf du Pape e arredores ali no Rhône Sul. Vamos chamar do Rhône Sul. Já vou mostrar tudo isso para vocês, tá? A Mônica queria saber exatamente se ela é colheita tardia. Ela é colhida tarde. É colheita tardia, tá? Precisa ficar mais tempo para ser colhido.
O Kilder trouxe uma pergunta interessante. Se decantar o álcool sai? A resposta é não. Tem uma questão, tá? O álcool, e boa pergunta do Kilder, porque a Garnacha, ela é uma das uvas que a gente vê que o álcool integra um pouco mais do vinho na garrafa. Então, se ela tem estrutura para ficar um pouco mais em garrafa, esse álcool dá uma integrada e fica menos evidente. Então ela é uma uva que tende a ter isso. Então a gente sente um pouco menos o álcool em boca. Mas o decanter não vai fazer diminuir o álcool, tá? Aliás, isso nem na Garnacha, nem em nenhum vinho. O que às vezes acontece é essa aeração que o decanter faz, volatiliza alguns aromas. Às vezes algum aroma não tão interessante que estava no ambiente redutivo da garrafa, pouco oxigênio, dá um oxigênio, melhora. Mas essa história de que vai diminuir o álcool, decanter não faz isso, tá? Não tem jeito. O aerar o vinho, decantar o vinho não faz diminuir o álcool. Faz integrar um pouquinho, talvez ficar um pouco mais interessante. Não é todo vinho que melhora com decantação, com aeração, né? Vamos chamar assim. Não é todo vinho. Vamos lá. Bom, ok. Vamos voltando. E aí, vamos começar a degustar um vinho. Aliás, eu vou degustar esse vinho quando a gente chegar lá. Eu vou começar a falar da Espanha. Tá? Aí a gente degusta ele. Aonde a gente tem Garnacha hoje, pode ter em outros lugares, aliás, pode não, tem em outros locais, mas aonde é mais destacado hoje no mundo? Já falamos, com certeza, na França e na Espanha, na Itália. Esses 3 países são os mais importantes, tá bom? Com certeza. Ah, quero tomar um bom vinho de Garnacha. Pode começar por aí. Canonal na Itália, na Ilha da Sardenha. Procurar o Rhône Sul lá na França, né? Chateau de Pape é o mais famoso, mas cuidado, tá? Já vou falar sobre Chateau de Pape, cuidado. Chateau de Pape tem muito vinho meia boca, mas sempre é caro. Tá? Vou falar isso pra vocês, tá? Então, atenção, Chateauneuf do Pape. É famoso, é caro, mas nem todo vinho lá é bom, tá? Cuidado. E na Espanha, principalmente ali no Priorat. Esses vinhos mais concentrados. Mas o Chile, vinhedos de altitude, tem aparecido muito bem com essa uva. Ela tem aparecido muito bem já na Austrália, principalmente nos cortes SM com a Syrah. Nos Estados Unidos ela aparece bem, porque nos Estados Unidos ela está ganhando um destaque um pouco maior agora, ela já é plantada há bastante tempo, na Califórnia, também um pouquinho mais para o norte, ali no Oregon, até estando em Washington State, mas eu vou me focar no que é principal hoje para a gente entender bem a diversidade e os principais locais e o que expressa, né, o estilo do vinho vindo de cada um desses locais, tá? Bom, pontos importantes para vocês. Como vocês estão aqui estudando comigo, peguem papel e peguem caneta. Por quê? Porque aqui a gente vai ter algumas observações importantes a serem anotadas. Não é absoluto. Dizer, vem do Priorat, o vinho com a Garnacha é bom. Não, mas ele vai ser caro. Vem do Rhône, Chateau de Pape, que é o mais famoso. Vinho Chateau de Pape, ele vai ser bom? Não. Tem muito vinho meia boca. Aliás, Chateau de Pape tem mais vinho meia boca do que, por exemplo, o Priorat. Mas são caros. Essas regiões famosas, os vinhos vão ser caros, tá? E esse é um ponto importante. Se é uma uva difícil, se é uma uva que é menos produzida, menos cultivada, gente, os vinhos vão ser caros, principalmente tendo mais qualidade, tá? Não tende a ter vinhos de Garnacha barato, aí só os vinhos de entrada não tão interessantes, tá? Tá, vamos lá. Vamos começar pela Espanha. A Espanha, de modo geral, é quente e seca. De modo geral, tá? A gente vai ver lá pro lado da Galícia, lá do noroeste, é um pouco mais úmido, né? Mas ok, é quente e seco, principalmente nas regiões que mais se destacam a Garnacha. E aonde são essas regiões? Se a gente pegar a região nordeste da Espanha, é onde ela aparece melhor. E não à toa que aqui a gente tem a fronteira com a França, que vai começar a pegar aqui o Languedoc-Roussillon, né? Vai chegar até aqui a Provence, depois aqui no Rhône Sul. Mas agora vamos falar de Espanha primeiro, para a gente falar de França. Região Nordeste. E aqui, gente, nessa área, nessa macro área, é que a uva vai aparecer super bem em diferentes estilos. A gente vai falar do Priorat, que é aqui, e aqui é legal vocês se situarem. Vamos lá. O que a gente tem de mais relevante no nordeste da Espanha? Com certeza, Rioja, essa areazinha rosada aqui, e a Garnacha vai aparecer aqui bem. Navarra, ela vai aparecer num estilo mais... muito vinho rosé, muito estilo
Vinho tinto mais leve, mais frutado, mais com álcool e corpo. Leve é menos tanino, mas tende a fazer vinhos com mais volume de boca. Em Rioja, eu vou entrar daqui a pouco, falar com um pouco mais de detalhe, tá? Aqui nessa área de Calatayud e Carinhenha, são áreas onde ela aparece muito bem. Aliás, esse vinho que eu vou provar é um vinho de altitude aqui, de Calatayud. Vou provar com vocês agora. E depois aqui no Priorá, tá? Priorá aqui, ó. Vocês estão vendo marcadinho em verdinho aqui, ó. Bem nessa areazinha. Que em volta aí a gente vai ter Monsanto. E o Priorá é aqui. Um lugar que foi completamente deixado de lado e foi resgatado há pouco tempo, né? Vamos lá, algumas poucas décadas. Vamos pegar os últimos 20 anos, redescobrir o Priorá. E o Priorá é hoje a região talvez mais valorizada junto com Rioja. Com certeza é, tá? Priorá com certeza é a região mais valorizada junto com Rioja. Apesar de ter vinhos incríveis em outros lugares da Espanha. Mas vamos provar esse vinho? Que vinho eu vou estar provando aqui com vocês? Eu já vou entrar nas regiões, tá? Vamos começar a degustar o vinho para entender o perfil dele, o perfil dos vinhos aqui de Garnacha de Vinhas Velhas. Vamos ver como é que ele está se apresentando. Mas depois a gente volta e vamos entrar nas regiões específicas, tá? Que vinho nós vamos provar? Esse vinho aqui, pequeno produtor de Calatayud. Vinhedos de altitude, Vinhas Velhas, tá? Eu deixei ele tapadinho aqui porque já faz um tempo que eu tinha servido. Logo que a gente começou a aula. Um pequeno produtor, e olha aqui, ó. Tá dizendo, ó, Garnacha de Vinhas Velhas. A safra desse vinho em 2013. Na teoria é um vinho que não era para um potencial de guarda recomendado para ele seria aí até 8 anos. Vamos ver como ele vai estar se apresentando, tá? Eu confio, por quê? O Luiz Rino falando de Lermita. Meu amigo, Lermita é o grande ícone do Priorá, tá? Álvaro Palácio. Eu vou mostrar para vocês Lermita daqui a pouco, tá? É um dos vinhos mais caros da Espanha, tá? Mas Lermita é qualquer coisa de fantástico. Vamos falar daqui a pouco sobre Álvaro Palácio também. Vamos voltar pro vinho aqui. Es lo que hay. Inclusive, o nome tá dizendo o seguinte. É o que é. É uma referência espanhola para isso, tá? Por quê? Esse vinho é feito... vinhas velhas, vinhas centenárias. Mas é um vinho feito... Primeiro, ele é fermentado em tanque de cimento aberto. Depois que ele fermenta, ele fica 18 meses ali, em contato com as cascas. Aberto. A fermentação é espontânea. Não é inoculado levedura. Vinhedos com mais de 1000 metros de altitude. Vinhedos com solo de ardósia. Vinhas centenárias. Ou seja, é um vinho para ser... O que ele vai mostrar, ele vai ser. Tá? Menos intervenção. E o que a gente vê? Deixa eu até pegar já um guardanapo aqui para degustação. O que a gente vê nesse vinho? Primeiro, uma intensidade média. Uma coloração ainda com vermelho rubi, mas umas notas já alaranjadas na borda, tá? Então a gente olha aqui, né, de cima para baixo. Aqui na borda já tem o alaranjado, aqui nessa parte central é um rubi ainda bem intenso. Quando eu agito o vinho na taça, ele tem uma untuosidade bem interessante, né? Essas lágrimas vão se formando bem lentas, vão escorrendo de forma bem lenta, não tem cor nenhuma na lágrima. Levando ao nariz, sem agitar primeiro. Uau. Primeiro, é uma intensidade média. Mas, gente, sem agitar a taça, ele tem aromas que são deliciosos. Deliciosos. Incrível. Tem um aroma de fruta vermelha. Tem um aroma que é uma nota de uma flor. Uma flor de uma violeta envelhecida. Ele tem uma nota especiada, que é uma nota puxando para uma pimenta verde seca. E uma nota de uma fruta vermelha bem madura. E olha, gente, eu queria que vocês sentissem esse aroma. Não é muito intenso, mas tem uma complexidade bem interessante. Bem interessante, sem agitar a taça ainda. E o álcool, a gente sente, mas não incomoda. Mas um frescor no aroma, apesar de ter essas notas evolutivas aparecendo, ele tem ainda notas, alguma coisinha de primário, alguma coisinha de secundário, e já essas notas terciárias aparecendo bem. Mas delicioso. Ele tem uma nota que lembra até um toquezinho de um perfume. Ele não passa por madeira, né? Ele só fica em cimento. Mas olha o aroma. Vamos lá, vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. Inalar devagar e longo.
a fruta continua aparecendo, mas começa a aparecer e fica mais evidente até uma nota de ervas. Dessas ervas, ervas secas, ervas de campo secas. Essas ervas quando a gente caminha, e não é uma erva de tempero, essas ervas de campo seca, mas uma delícia. Mas ele não é muito intenso, tá? Essa intensidade é média e até podemos marcar ele descendo um pouquinho. Bom, vamos botar em boca. Hum. Primeiro gole não avalia. Ele é pouco tânico. Tanino muito fino. Entre pouco e médio, vamos lá. Tanino fino. Mas vou avaliar ele no segundo gole. Primeiro gole a gente, né, tá vinhando a nossa boca, um pote em boca. Mas, gente, o sabor desse vinho. Eu tô falando com vocês. Eu tô sentindo o sabor do vinho em boca ainda. Uau! A persistência desse vinho é longa. Uau! Vamos lá. Vamos avaliar agora para eu falar um pouco melhor dele. Uau! Esqueci de descartar esse gole agora. Poxa, cabeça, né? Seco. Corpo. É um corpo entre médio e muito. E esse álcool é um álcool entre médio e muito. Tanino. Entre pouco e médio. Muito fino. Muito agradável. Mas o que mais chama atenção nesse vinho, a acidez dele é média, sabe? Interessante, que a acidez consegue segurar bem o conjunto. O álcool e o corpo tá um pouquinho acima, mas a acidez tá conseguindo segurar bem o conjunto. Tem bastante frescor ainda em boca. Mas, gente, o sabor desse vinho em boca. Olha, primeiro, uma nota de uma pimenta. Uma nota de uma pimenta, mas assim, uma pimenta branca moída, que tu recém moeu. Uma pimenta verde moída que tu recém... Não tem a picância, tá? Mas tem o sabor dela. Uma nota da fruta um pouquinho mais abaixo, mas uma nota floral, uma nota especiada de pimenta, delicioso. Uma pimenta branca deliciosa, né? Essa é uma pimenta verde deliciosa. Gente, que delícia. Uau! E assim, ó, o sabor destacado. É um vinho que tem um sabor longo. E é um vinho que tem um preenchimento de boca por causa desse álcool, desse corpo maior. Até vamos ver qual é o teor alcoólico. Com 14,5%. 14,5%, mas o álcool não sobra. Tu sente que o álcool tá ali. O álcool tá esquentando, né? Tô com a testa já um pouquinho quente. Mas, olha, vou falar pra vocês, tá? Chama muito, muita atenção. Mas, claro, é um vinho que... Nível de qualidade desse vinho muito bom, tá? É um vinho muito bom. É um vinho muito bom. E aqui eu já vou dar uma dica pra vocês, tá? Quem trazia, agora tá esgotado. Quem trazia esse vinho pro Brasil, gente, Evino. E aí muitos falam, ah, Evino só tem vinho barato, Evino só tem... Esse não era um vinho caro, era um vinho na faixa de uns... Eu paguei na faixa de uns 100 reais. Vinhas velhas, produtor, poucas garrafas, Evino que trouxe pro Brasil, tá? Então basta a gente saber procurar, saber comprar, meus amigos. E aí, então, tá, não dá... Evino. Ah, vocês, aliás, encontram ainda no site Vino, só eu acho que tá esgotado, porque Vino é flash sale, tá? Não vamos esquecer. Vino, ela não tem, ela não fica com estoque muito tempo. Ela compra, vende, compra, vende, compra, vende, né? Mas olha, chama atenção, vinhas velhas. Claro, produtor pequeno, produtor artesanal, produzindo numa região super diferenciada. Até vou tomar mais um gole aqui, né, em homenagem a vocês. E esse gole para prosperidade. E esse gole aqui em prol da didática, tá? Tô fazendo isso para vocês em prol da didática. Mas, gente, tô impressionado. Claro, esses aromas, eles não são intensos em boca. Ele é um pouquinho mais complexo. Ele não tem tanta complexidade em boca, mas o sabor muito gostoso. E tem uma complexidade média, né? E uma intensidade média, mas chama atenção para esses pontos, assim, nessa persistência desse vinho. Olha, estamos falando de um vinho que está entregando super bem, apesar que ele já não tem mais potencial de guarda. Ele dura um tempo, tá? Mas esse vinho é para ter tomar. Ele tá no auge dele provavelmente há algum tempinho, vai se manter um tempinho no auge e vai decair. Então é para tomar, quem por acaso ainda tenha, consiga uma garrafa, vale a pena, tá? Porque são lotes bem limitados,
São lotes, né, produtor pequeno. E é legal, né? É vinho que trouxe, né? Eu acho muito bacana. Muito legal a gente, né? Não dá pra gente generalizar a loja, não dá pra gente generalizar tudo. Santa didática, é isso aí, né? Tudo em prol da didática. Tudo por vocês, tá? Eu faço por vocês. Da onde vem então? Estamos falando da Espanha. Agora vamos entrar nas regiões específicas. Da onde vem esse vinho? Esse vinho vem daqui, ó. Vou botar um setão aqui, ó. Pá! Nordeste da Espanha, aqui. Calatayud. Mas essa região, lembrando, né? Toda essa região Nordeste aqui, alta qualidade não, mas região destacada para uva, tá? Bom, vamos lá. Espanha, então o que tem nessa região Nordeste aqui? Pra gente até fazer uma comparação. É uma região mais moderada, apesar de ser moderadamente quente, né? Tem um pouco de climas aquecidos aqui. A gente tá falando dessa área aqui no Priorat, um pouco mais quente, um pouco mais seca. Essa região central aqui também um pouco mais quente, um pouco mais seca. Mas aqui a gente tem algumas áreas de altitude. E essas áreas de altitude, lembrando, a gente tem várias cordilheiras aqui. Tem a Cordilheira Cantábrica, inclusive falaram um vale aqui, né? O Vale do Rio Ebro, que a gente vai ter Rioja ali bem no meio. Bom, vamos avançar um pouquinho. E aí falando um pouco de Rioja. Rioja, a uva principal, é a Tempranillo. E a Garnacha, ela acaba entrando no corte. Só que o que acontece? É um destaque para vocês, tá? Uma atenção para vocês. Rioja é dividida em 3 áreas. Rioja Barra, Rioja Alta e Rioja Alavesa. Rioja Alta e Rioja Alavesa são áreas mais destacadas. Rioja Barra é ali na fronteira, na divisa, né, com Navarra. E Navarra produz os vinhos com os mesmos, com uvas parecidas que Rioja, mas com destaque menor. E Rioja Barra é a área onde a Garnacha vai aparecer um pouco mais com destaque, porque a Tempranillo perde um pouquinho de destaque. Então Navarra e Rioja Barra são áreas onde a Garnacha aparece bem, tá? Ela é a segunda uva mais plantada das uvas tintas, né? Mas olha o volume, se a gente comparar Rioja, 87% Tempranillo, 8% Garnacha. E aqui que eu tava falando para vocês, ó, aqui essas áreas coloridas são as áreas de Rioja, tá? E aqui, ó, essa área aqui que fica chamada Rioja Barra, que tem uma composição de solos mais aluviais, solos arenosos, a Garnacha ela se dá bem em solo arenoso também. E aqui vai fazer vinhos com um pouco menos de potência, um pouco menos de intensidade. E aí a Garnacha ganha algum destaque. Claro que estamos falando de corte, né? Um pouco menos, é um pouco mais difícil de achar vinhos varietais aqui. O Luiz está falando da Artadi, grande produtor aqui de Rioja. Recomendo, inclusive, tá? Aqui eu falei para vocês, né? Então, Rioja Barra tem solos mais aluviais. Tem, claro, quando a gente fala de solo aluvial, tem essa mistura de areia, argila, alguma coisa de pedra e tudo mais. Mas o grande destaque da Garnacha na Espanha é o Priorat. Olha aqui o que é o Priorat, povo. Olha aqui os vinhedos nos patamares, nas encostas. Isso aqui é pedra. Isso aqui, ninguém queria produzir cor nenhuma aqui. Aí tinha uns produtores muito antigos aqui de um mosteiro chamado Escaladei. E aí chegaram os produtores que disseram, olha, a gente consegue produzir em alta qualidade aqui, o terroir é favorável. Começaram a plantar, tinha muitas videiras antigas, super desvalorizadas. E aí Robert Parker, quando ele ainda estava no auge, ele foi fazer uma degustação na Espanha com os principais vinhos da Espanha. E todo mundo esperando que ele fosse mostrar os grandes Riojas. E ele mostrou, de 10 vinhos, ele mostrou 8 vinhos de Garnacha, ou com Garnacha do Priorat. E todo mundo ficou assim, hã? E eram grandes vinhos. Mas é uma região dificílima. É quente, é seca, solo pedregoso. E olha os desníveis, chega a ser 60%. Ou seja, é muito complicado. E o nível de qualidade nessa região cresceu tanto que hoje ela é a única DOCA junto com Rioja. Que é o topo da pirâmide, tirando, né, os vinhos de pago. DOCA é o dobro da pirâmide do nível da hierarquia das áreas demarcadas da Espanha. Só tem 2. É Rioja e é o Priorat. Para vocês verem o nível que chegou. Então esses monges aqui que mantiveram, né, por uma produção interessante, Escaladei, inclusive é um vinho que vocês conseguem comprar. É difícil, tá? Vinhos do Priorat são caros, se preparem que são caros, tá? E a altitude do Priorat vai variar.
né? E essa altitude, principalmente esse solo chamado de licorella, esse solo pedregoso, vai dar um caráter mais potente para o vinho, vai ter uma intensidade maior, a inclinação, a altitude, então... E aqui uma videira velha, né? Olha o solo pedregoso e olha aqui uma videira velha que bonitinha. Lindoso, né? Olha aqui, olha como ela é grossa. Mas o que ela consegue produzir? Um cachinho, talvez 2 cachinhos. Bacana, né? Olha como é bonita. Claro que a gente falou, se eu ter provavelmente ter essa resistência maior a ataques fúngicos e outros vamos chamar na parte lenhosa, né? A gente chama na parte de madeira dela, provavelmente facilite isso. Mas olha aqui, né? Uma pedrinha segurando, tem que ter uma condução, né? Tem que ter amor por uma videira dessas. Né? E, gente, que espetáculo a gente poder... Aqui, ó, olha aqui. Essa videira também não é muito nova, não. Olha aqui, ó. Olha como o caulezinho dela é grosso. E olha aqui o solo de licorella. Olha aqui. O que é essa licorella? Essa pedra aqui, é essa ardósia decomposta. Essa ardósia com um mineral chamado mica. E que reflete muito. Isso também ajuda a amadurecer mais a uva aqui. Porque esse solo reflete luminosidade e calor aqui no Priorá. Reflete para a videira. Tem uma boa drenagem quando chove. Ok? Então essa também tende a raiz infiltrar um pouco mais. E a gente vai ter uma precipitação interessante nessa área, porque ela está mais próxima ali do Mediterrâneo. Recebe um pouco mais de influência de áreas chuvosas. Apesar da gente sabe que nessa influência mediterrânea não é tão chuvosa. A gente tem esses verões um pouco mais secos, se comparado com influências marítimas. Mas favorece. Mas, gente, quem imaginaria... Olha o solo. Olha que demais. Vou limpar aqui para vocês verem isso. Olha que demais. Quem imaginaria que um solo com essa pedra fosse produzir vinho de altíssima qualidade? E aí, o que acontece com os vinhos do Priorá? Muita potência, muita intensidade, mais álcool, mais corpo, mais tanino, mais cor. E vinhos com muito potencial de guarda. Precisa de tempo. Precisa de tempo. E aí essa área que tem essa boa quantidade de chuva, mas essa chuva distribuída durante o ano. Os verões são mais quentes e mais secos. Favorece também deixar um pouquinho mais essas videiras no cacho, né, na videira, né, deixar as videiras com o cacho mais tempo para colher um pouquinho mais tarde. E aqui alguns vinhos. Esse cara é o ícone, tá? Esse cara tem grandes produtores aqui, poderia falar de vários, mas esse aqui é o mestre dos mestres de Garnacha do Priorá, apesar de ser vinho de corte, tá? Le Ermita. Gente, não vão atrás desse vinho, tá? Porque na Espanha, safras novas, quando conseguem comprar, custa 1.500 euros. É o vinho mais caro, médio, da Espanha. Tá? É, o vinho mais caro. Mais caro mas é bom a gente ter referência. Mas aqui alguns produtores, esse aqui ó, eu trouxe para vocês, o GR174, porque é um produtor, quem traz aqui pro Brasil é a Porto, minha Casa Flora, e é um vinho do Priorá, é o mais barato que eu achei do Priorá aqui no Brasil, tá? Então trouxe para vocês, quem quiser ir atrás, mas assim, ó, é intenso, é tânico, é concentrado, mas quem quiser procurar, a Porto da Casa Flora trazem, é um vinho que eu comprava bastante, inclusive para as aulas e tudo mais, porque mostra bem o que é o Priorá, o que é a Garnacha, mas é sempre vinhos de corte, tá? Vamos para a França. E aqui a França é bastante importante a gente saber aonde a uva se destaca, aonde ela aparece. Deixa eu tapar minha taça para não perder os aromas do meu vinho, né? Daqui a pouco eu vou provar um pouquinho mais com vocês. O Luiz está perguntando se é xisto. Então, ardósia e xisto, elas têm o que difere a ardósia e o xisto, além da composição, é o tempo de intempérie que ele tem. Né? A ardósia é um pouquinho mais esfarelenta, o xisto tem um pouco mais de consistência. Mas, na verdade... Luiz, eu gostei da tua pergunta. A ardósia e o xisto, na verdade, nada mais é do que esses solos de argila que receberam muita pressão e que foram virando pedra, tá? Virando rochas, na verdade, não é pedra, virando rochas. Então, sim, né? Xisto e ardósia, elas têm uma origem parecida. Vamos lá. Espanha, aonde a gente tem que prestar atenção? Duas áreas. No Rhône, ok? Que tá aqui marcadinho em rosa. Então vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui. Vou marcar aqui para vocês. Aqui em rosa, o Rhône, principalmente o Rhône Sul. Tem o Rhône Norte aqui que a Syrah predomina. E aqui embaixo no Languedoc-Roussillon. Mas com certeza aqui
no Rhône Sul é a área principal. O Rhône é uma região com muita insolação, é uma região que no norte tem um pouquinho mais de encostas, é uma região que a sanidade dos vinhedos também é favorecida pelo Mistral, que é um vento muito forte que vem lá do norte. Solos graníticos, muita presença de solo, principalmente no norte. Quando a gente vai vindo para o sul, a gente vai tendo uma mistura mais de pedras e outros. E principalmente algumas áreas com uma... Eu vou mostrar para vocês. Principalmente Châteauneuf do Pape, a gente tem ali o famoso Galé Rolê, né? Tem alguns solos aluviais, tem alguma coisa de argila, mas solos de origem granítica, né? De rochas graníticas. Aqui o Rhône, tá? Rhône Norte, a garnate ela pode aparecer principalmente nos Côtes du Rhône, que é o vinho da apelação genérica daqui, né? Que são essas operações que pode vir em uvas de qualquer parte do Rhône. Então os Côtes du Rhône, que vem dessas áreas onde não tem cru normalmente, tem o Côtes du Rhône e o Côtes du Rhône Village, que pode vir de qualquer parte do Rhône, tá? O Rhône aqui é dividido em duas áreas. Vamos pegar o Rhône aqui e vamos dividir. Vou limpar aqui e vamos começar de novo, tá? É mais fácil. Vamos dividir o Rhône aqui em duas partes, tá? Aqui o Rhône Norte e aqui o Rhône Sul. A apelação geral daqui se chama Côtes du Rhône. Algumas áreas melhorzinhas, de alguns villages melhores, a gente chama de Côtes du Rhône Village, tá? No Rhône Norte, que é essa área aqui, predomina a casta Syrah. No Rhône Sul, predomina a casta Grenache em cortes. Então, Grenache, que eu tô chamando de Grenache porque é como é o nome dela na França. Grenache, Syrah e Mourvèdre, o famoso corte SM, por exemplo, também acontece aqui com outras uvas, como a Carignan, como a Mourvèdre e outras uvas. Mas nessas areazinhas, todas essas areazinhas que vocês estão vendo aqui demarcadas, a maioria delas são crus. E a gente tem o mais famoso cru do Rhône Sul, tá aqui, ó, bem na parte central, chamado Châteauneuf du Pape. Os vinhos aqui estão caros, tá? Mas nem todos são bons. Tem muito vinho meia boca aqui, mas ele é caro. Vai comprar Châteauneuf du Pape, é caro, tá? É caro, não tem jeito, tá bom? Vai ser caro. Mas então a gente vai ter que ter... E aí a dica é o seguinte, mas Marcelo, como que eu compro vinho bom de Châteauneuf du Pape? Produtor, gente, não tem jeito. Bons produtores, bons vinhos, tá? Châteauneuf du Pape, dos melhores produtores, é muito caro. Se já é caro normalmente, vai ser muito caro. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Né? Beleza. Então, esse é um ponto importante, tá? Muito caro. Bons produtores, é caro. Vinhos não tão bons, tão caros. Bons produtores são um pouquinho mais caros e os melhores são muito caros. Então, dica para vocês. Não, se vocês ainda estão começando, estão procurando, não estão acostumados a provar vinhos, estão buscando, procurem vinhos corte com Grenache dessas regiões aqui do ladinho, chamada Gigondas, tá? Tá aqui do ladinho. E essa regiãozinha aqui, também chamada... De modo geral, vocês vão encontrar aqui alguns bons produtores, tá? Mas aqui, essa areazinha chamada Gigondas e essa outra areazinha aqui do ladinho chamada Vacqueyras, são áreas que produzem parecido com Châteauneuf du Pape, cortes das mesmas uvas, mas menos caros, ok? O que a gente tem aqui? A gente tem alguma influência mediterrânea, então a gente tem esses verões moderados, mais quentes, tem um pouquinho menos de chuva. E aqui em Châteauneuf du Pape, a gente tem esse solo pedregoso. Olha aqui como também olha como os vinhadinhos aqui são velhos, olha aí. Olha aqui, olha a grossura com o passar do tempo, né, com o passar dos anos. A videira vai engrossando essa sua parte de lenhosa principal. Mas olha o solo pedregoso. Esse solo pedregoso, ele é conhecido como galé rolê, porque isso aqui era leito de rio e essas pedras foram rolando, né, com o movimento das águas e foram criando essas pedras arredondadas. E essa pedra arredondada aqui vai também fazer algo parecido com refletir a insolação, refletir o calor para as videiras. Mas aqui, vinho de corte, de modo geral, assim como o Priorat também, certo? Mas, meninos, aqui, procurem produtor, tá? Procurem produtor, porque os produtores vão ser destacados. Os produtores vão fazer vinhos de melhor qualidade, os melhores produtores. Aqui alguns produtores, talvez um dos mais famosos de Châteauneuf du Pape é o Chateaubriand Castel.
Quem traz para o Brasil Chateaubriand Castell, se eu não estou enganado, é a Mistral, tá? Esse produtor aqui, Chateau de Lagardin, é um produtor bem interessante, não é tão caro. Quem traz para o Brasil é a Decanter, é um produtor que tem diferentes níveis. E aqui, né, Guigal, que é um dos mestres aí de todo o Rhône, Guigal também faz. Guigal é o vinho, é o produtor com mais vinhos 100 pontos Robert Parker da história. Ele tem quase 60 vinhos com 100 pontos Parker. É um grande produtor, não só Chateau de Pave, produz em várias áreas do Rhône. Mas é uma referência importante. E é caro, tá? São caros. Chateau Lagardin é o menos caro deles. Chateau Becastel de vez em quando entra em promoção. Vocês conseguem comprar. Tem outros produtores aí que são um pouco menos acessíveis. Esses três aqui são incríveis. Vocês podem comprar, que o nível de qualidade deles é alto, mas são um pouquinho mais caros. E aqui no Languedoc-Roussillon, lembrando que a gente estava... O Rhône Sul fica aqui, ó. Tá? Aqui é o Languedoc-Roussillon. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, aqui no mapinha da França. Languedoc aqui, na fronteira aqui é a Espanha, ó. Aonde a gente está indo? Para Catalunha. Estamos indo lá em direção ao Priorat. Aqui tem algumas áreas que eu falei para vocês que aparecem a Garnacha, ou a Grenache, como é chamada aqui, em cortes para vinhos tintos. E aí aparecem cortes para vinhos rosés, aparecem cortes, e tanto na Espanha quanto aqui na França, tá? Vinho rosé bem comum, mas aparecendo em corte. Alguns vinhos doces, os chamados vins do naturel, tipo aqui Morri, tipo aqui... Banyuls, que vai ficar aqui, bem no sul. E aqui nessa região, vamos pegar essa região aqui, em todo o Languedoc-Roussillon. Vamos pegar essa região aqui mais do Languedoc, que a gente pega em volta de Montpellier, que a gente vai ter alguns cortes aqui interessantes de Syrah, Grenache, até Mourvèdre. A Carignan aparece bem aqui no corte com a Garnacha. O que elas agregam? A gente viu, né, essa questão da Garnacha, ou da Grenache com a Syrah. O que a Mourvèdre traz? A Mourvèdre traz uma estrutura tânica um pouquinho maior, traz umas notas especiadas um pouquinho maior. Ela é a uva do tempero, ela entra em menor quantidade. Tempero porque ela vem para trazer algo mais, né? Para trazer um complemento. Sardenha, passar rapidamente. Sardenha é linda, né? Olha essa linha, olha essa ilha aqui, olha essa foto. Que vocês estão vendo aqui, somos nós, né? Somos nós lá, quando a gente ainda podia, ou seremos nós aqui quando liberar pra gente ir aqui. Nós vamos pegar nossos barquinhos e vamos tomar Canonal, que é a Garnacha, que como eles chamam aqui na Sardenha. Vamos? Então fechado, tá? Combinado. Nós vamos pegar nosso barquinho e vamos lá, vamos nos encontrar lá. Aqui a Sardenha é uma ilha, para vocês verem, ela fica aqui, e ela pertenceu muito tempo à Espanha. Hoje ela pertence inclusive é uma das áreas autônomas da Itália. Tá? E a uva principal tinta aqui, e que pode ser produzida em toda a ilha, inclusive tem uma DOC italiana aqui, que é essa DOCzinha que vocês vão ver aqui, chamada Canonal de Sardenha, olha aqui, ou seja, é a uva Garnacha, produzindo uma DOC, pode ser produzida em toda a ilha, qualquer parte da ilha pode produzir essa DOC chamada Canonal de Sardenha, ok? Vamos lá. Como um todo, tá? É a uva principal, não só tinta como uva principal, e a Vermentina é outra uva que aparece super bem aqui, só que a Vermentina é branca. Produz vinhos de diferentes variedades, e uma dica para vocês, tá? Provem, quando vocês tiverem a oportunidade, harmonizem os vinhos DOP da Sardenha com um Canonal da Sardenha. Qual é o perfil, de modo geral, dos vinhos com a Canonal na Sardenha? Tende a fazer vinhos com caráter de fruta vermelha, um pouco menos de cor, são vinhos que têm intensidade de pouca para média, um caráter de uma fruta vermelha e um caráter herbal bem evidente, esse herbal mais seco. Tende nos melhores vinhos, a aparecer uma notinha floral também. Mas harmonizem com os vinhos DOP da Sardenha, principalmente maturado, porque são incríveis. O Pecorino, que é um vinho feito de queijo de ovelha, de leite de ovelha, né, Pécora, mas o Fiore Sardo, que também são espetaculares esses queijos. Quando vocês tiverem a oportunidade, provem, porque faz uma paridade muito gostosa, porque esses queijos também maturados, eles desenvolvem algumas notas florais, eles desenvolvem algumas notas especiadas, umas notas amendoadas, e fica muito, muito bom com a Canonal, principalmente esses queijos maturados. Tá, aqui eu trouxe para vocês só essa questão das DOPs, da Sardenha como um todo, e essa aqui que eu falei para vocês, né, a Canonal de Sardenha, que vai fazer vinhos muitas vezes até um vinho rosado, um vinho rosé.
Porque ela tende, né, a fazer esse vinho com um pouco menos de cor e também utilizado para vinhos rosés. Austrália. Região principal. Lembrando que a uva principal tinta da Austrália vai ser, com certeza, a Syrah, mas vai aparecer no corte. Alguns produtores até fazem ela varietal, mas é mais comum aparecer no corte SM. Às vezes no corte só com a Syrah, às vezes no corte com a Syrah também com a Mourvèdre. E a Austrália faz bastante corte SM, tá? Vinho e queijo. Sim, vinho e queijo, né? Delicioso. Inclusive vinho tinto com queijo pode, dependendo do queijo, dependendo do vinho tinto, pode. Aliás, pode o que vocês quiserem, tá? A harmonização é o que vocês torna vocês mais felizes. Existem alguns conceitos que direcionam um pouco mais, eu trago durante as aulas, mas, né, lembrando sempre que gosto pessoal é o mais importante. Então, essa região aqui, tá? South Australia. E aí eu vou falar de uma específica chamada Barossa, porque aqui em Barossa Valley a gente tem videiras velhas. Onde tá Barossa? Estamos aqui então, South Australia, essa areazinha aqui cinza. E aqui, próximo a Adelaide, a gente tem Barossa, que vai fazer aqui, né, Barossa e Eden Valley, vai fazer a região de Barossa aqui como um todo. E a gente tem vinhas velhas aqui de Garnacha, que faz alguns vinhos bem interessantes, principalmente no corte GSM, aonde vai aparecer a Syrah também. Ok? E aqui o que ela representa? Ela representa 5%, mas tem uma vantagem, posso dizer para vocês, que é, normalmente, quando a Garnacha entra no corte, ou ela é varietal, o vinho tem uma qualidade alta. Por mais que Barossa tende a produzir vinhos de alta qualidade, quando tem, também produz alguns vinhos não tão interessantes, mas tende a produzir em alta qualidade. Quando a Grenache entra no corte, ela tende a ter, ou a produzir vinhos mais interessantes, né? Vinhos mais valorizados, mas normalmente são um pouquinho mais caros, tá? Bom, Chile, para a gente ir encerrando a nossa aula. Chile, meus amigos, está começando a se destacar, principalmente essa região aqui, essa macro-região chamada Coquimbo, que tem algumas áreas de vinhedos de altitude, principalmente aqui em Elk. Próximo lá, são áreas que tem pouca chuva, áreas relativamente desérticas, mas a altitude fazendo um trabalho importante, principalmente aqui em Elk. E aqui nessa região chamada Coquimbo, olha aqui, olha como é seco. E olha aqui que o degelo dos Andes, que vai derretendo quando vai esquentando, vai criando esses oásis. E é nesses oásis que a gente tem alguns vinhedos de altitude, alguns produtores dando um destaque interessante, principalmente os vinhedos de Alcorroás, que a Decanter traz para o Brasil, fazendo um trabalho bem interessante com a Grenache. Eu gosto de chamar de vez em quando de Grenache, de vez em quando de Garnacha, depende, tá? E aqui a gente tem um solo com uma boa drenagem, um solo com bastante presença de calcário. A Garnacha ganha um pouquinho mais de acidez. Vinhedos com grande altitude. E isso está fazendo... Só que assim, a produção ainda é pequena, ainda é limitado. Bem limitado, ok? Ele tem um grande enólogo chamado Marcelo Retamal, faz um trabalho muito, muito importante. É um trabalho incrível. E aqui alguns desses vinhedos, olha só. E olha como é alto, tá? A gente tá no topo aqui de algumas cadeias montanhosas. E aí no meio vão se criando esses vales. A gente tá falando de 2.000 metros de altitude. Olha que bonito. Mas uma produção bem limitada. Então alguns produtores importantes aqui, esse aqui é o principal, tá? Se vocês quiserem provar bons vinhos de Garnacha de altitude, infelizmente são caros. Como a gente falou, a gente já viu que bons vinhos de Garnacha são caros. Mas Vinhedos de Alcorroás é, com certeza, um dos maiores destaques aqui, tá? Então esses vinhos aqui. Então eles têm corte e tem varietal. Olha que legal, né? Varietal porque predomina a Garnacha quase 100%. Mas quem traz para o Brasil a Decanter é um produtor muito, muito pequeno. Ele fazia Demartino também, era produtor de Demartino. Agora parece que não é mais. E aí ele faz esse projeto pessoal. Que o Marcelo é um cracaço, então faz vinhos muito legais. Mas assim, uma linha bem menos intervencionistas. É um vinho que não é... ele usa madeira velha quando usa. Então esses vinhos, o Cuesta Chica é o vinho de Garnacha deles. E depois tem o vinho ícone que é o Ru, que vai entrar Garnacha no corte. E o Grus também, que vai entrar Garnacha no corte. E aí vai entrar qual é o corte? É Garnacha, Syrah e Malbec. E aqui ele tem o Garnacha 100%. Vale a pena vocês provarem. Vamos ver um vinho que tem uma acidez maior, essa nota especiada maior. Super premiado, né? Infelizmente é um pouquinho caro. Mas, ok, né? Vinhos no Brasil acabam sendo caros. Tá, beleza. Ok? Bom, meninos e meninas,
Estamos chegando no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.